paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 27 de outubro, mais um programa Entre Irmãos. Que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da noite, que irão nos auxiliar nas nossas conquistas interiores, nos auxiliarão também no desenvolvimento dos nossos potenciais. Eu convido a todos para fazer um momento de introspecção, para a gente fazer a leitura da mensagem da noite e a nossa abertura também com a prece. Eu vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino. A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Olha que mensagem bonita para a gente, lembrando da importância de estarmos conectados com quem amamos, independente dos laços corporais. A morte, de fato, ela não existe, é uma passagem, né, uma mudança de estado do físico para o espiritual. Então, estarmos conectados faz com que a gente consiga lembrar de que é só um até breve e não um adeus. O mais importante é a gente tentar ao máximo manter os pensamentos em oração e também desejando boas vibrações para esses nossos irmãos que partiram para outro plano, cientes de que em algum momento haverá esse reencontro e que seja muito bom, né, e proveitoso para todos nós. Eu convido todos vocês, principalmente aqueles que se sentirem mais confortáveis, a fechar os olhos. Quem não quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos, nesse momento, relaxando os nossos pensamentos, o nosso corpo, a nossa respiração. Vamos vibrando intensamente, para que estejamos em sintonia com o alto, tentando deixar para fora do nosso espaço no momento dúvidas, tristezas, mágoas, ansiedades ali acumuladas no decorrer do dia ou da semana. Vamos limpando a nossa mente, reservando esse momento para nós. É o nosso momento de privacidade e intimidade conosco mesmo. E assim, nessa sintonia, vamos convidando a todos também para a gente fazer uma respiração pausada, inspirando e expirando. Ao entrar, que esse ar entre dentro dos nossos pulmões, oxigenando tudo, renovando tudo, não só pensamentos, emoções e sentimentos, mas a nossa corrente sanguínea, oxigenando os nossos órgãos, deixando tudo mais tranquilo. E ao expirar, que a gente solte também tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que nos deixa inseguros de alguma forma. E assim, mais fortalecidos, mais calmos, vamos nos conectando com o nosso mentor,
esse amigo de todas as horas, pedindo a Ele que esteja sempre conosco, que nos ampare, que nos abençoe também, para que saiamos dessa jornada mais vitoriosos do que quando aqui entramos. Ele já vai nos conduzindo com muito amor, com muito carinho, até a mãezinha, a doce mãe de Jesus, que com seu manto nos acolhe, nos dá paz de espírito, tranquilidade em nossos corações. Essa mãezinha nos aconchega em seu colo, acalenta os nossos corações e nos faz ter mais confiança e esperança em dias melhores. Ela, com muito amor e carinho, vai levando os nossos agradecimentos até o seu Filho amado, e diante do Cristo, agradecemos pelo seu Evangelho, pelos seus ensinos e exemplos, agradecemos por tudo que ele veio nos passar quando aqui esteve, renovando sempre o convite da transformação interior, e pedimos a ele que leve os agradecimentos até o Pai da vida, e diante de Deus nada temos a pedir, somente agradecer pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que não nos falta. Agradecemos a Deus por tudo que temos e somos, com a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim vamos pedindo licença a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, para darmos início às reflexões da noite de hoje, e que ao terminarmos esse encontro de hoje, saiamos bem melhores do que agora no início. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Espiritismo e a arte de recomeçar. E aí nós separamos um texto do... só um minutinho, gente, que ele tá aqui no celular. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome todo do site. aefc.org.br. É esse o endereço, tá? Para achar o site. O texto, ele se chama Arte de Recomeçar. Aqui nele, deixa eu ver se tem o nome do autor. Não tem o nome do autor, só fala que foi uma palestra publicada, só fala o horário também, não fala a data, e que o Alberto Luz colaborou com essa publicação. Então, fica aí a autoria, digamos, né, do conteúdo do site mesmo, aefc.org.br. A arte de recomeçar. Ciclos naturais, como a reencarnação, os dias, entre outros, compõem a arte de recomeçar, que nos fornece contínuas oportunidades de crescimento e aprendizado. O recomeço acompanha de forma discreta a nossa história como seres em evolução. Essa arte, entre aspas, rege inúmeros ciclos naturais, como a reencarnação, os dias, entre outros, nos fornecendo novas oportunidades de crescimento e aprendizado. O tema encontra-se em específico no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa publicação, inspirada em palestra realizada na Associação Espírita Fé e Caridade, no dia 11 de janeiro de 2021, conheceremos um pouco mais sobre o recomeço à luz da doutrina espírita. Recomeço. O recomeço é tratado claramente no diálogo entre Jesus e Nicodemos, apresentado no Evangelho de João. Abre aspas, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa passagem, abordada também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5, Jesus traz uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábito. É somente pela mudança em nossas atitudes, nossos hábitos e nascendo de novo, entre aspas, no sentido de recomeço, que conseguimos nos aproximar do reino dos céus, atingindo a plenitude espiritual. A obra Fonte Viva, Emmanuel, nos ajuda a compreender essa passagem de João. Abre aspas.
Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Fonte Viva, capítulo 56. Por sermos espírito em evolução, é evidente que conseguimos ver o reino de Deus. Mas por que é tão difícil seguir as orientações de recomeço? Joana de Ângeles conceitua a preguiça como propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tardância. Isso está lá no capítulo 2, conflitos existenciais. Dessa forma, quando entramos nesse ciclo de repouso prolongado, acabamos nos acomodando com um estado evolutivo, caminhando em sentido contrário à lei do progresso. O livre-arbítrio é o atributo do espírito que nos torna responsável por nossos atos e nos fornece amparo no sentido da arte de recomeçar. De acordo com Allan Kardec, o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir esse ou aquele caminho para seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espiritismo. Assim, sair do comodismo depende da nossa vontade e das nossas ações por meio do livre-arbítrio. E aí o texto segue com mais algumas dicas, eu não irei ler todas, tá? Para a gente poder conversar um pouco sobre isso, mas basicamente, falando um pouquinho lá do início dele, é interessante lembrarmos da passagem, né, como foi dito no texto lá da conversa de Jesus com Nicodemos sobre renascer num homem novo. E aí a gente tem duas questões de reflexões aqui mais gritantes, digamos, em cima desses dois pontos, né? O primeiro, quando a gente fala de renascer num homem novo, Jesus já se referia naquela época à questão da reencarnação, né, em um ciclo de ir e vir em que você tem uma roupagem, né, ou seja, um novo corpo, e o espírito consegue vivenciar experiências na Terra a fim de desenvolver as suas habilidades, que são as habilidades emocionais, intelectuais, espirituais, sociais e morais também. Outro ponto que o texto também nos alerta, que aí tem a ver mais com esse sentido mais figurado do recomeço, que é o renascer de novo, mas mantendo a mesma roupagem, que aí é o que é bem interessante da nossa existência, que a gente tem a possibilidade de renascer de novo, todos nós, só que na mesma vida. Como que isso se aplica então? Cada vez que eu me transformo em alguém melhor, em algum ponto meu falho, eu estou renascendo de novo. Por que isso? Quem me conheceu há 5, 10 anos atrás e me ver hoje já com alguns pontos diferentes, digamos assim, não me conhece mais. Então, quando a gente fala dessa arte do recomeço, a gente também está se referindo a esse repaginar. Digamos que é ressignificar as coisas dentro de nós ao longo da nossa vida. E o convite do Espiritismo é estarmos aptos e abertos para isso também, para que a gente consiga fazer essas mudanças todas no nosso jeito, no nosso temperamento, na nossa personalidade, nos nossos defeitos, ainda nessa existência. Essa existência, a nossa existência atual, é uma existência extremamente rica. E às vezes a gente desperdiça esse tempo da experiência atual pensando que, vou seguir como está e aí numa próxima oportunidade eu melhoro o que for necessário. Quando, na verdade, aqui mesmo, ano após ano, a gente tem a possibilidade de ir fazendo esses ajustes, e inclusive essa é a proposta da doutrina dos Espíritos e do Evangelho do Cristo também. O conhece-te a ti mesmo está diretamente ligado a conhecer a fundo o que nos aflige, as nossas mágoas, as nossas habilidades, as nossas aptidões, e estar disponível aí trabalhando isso. Toda vez que a gente fere alguém, que a gente
faz algo sem pensar e magoa alguém, a gente fica, né, no anseio, na expectativa de uma desculpa, de ter um perdão, de ter uma nova oportunidade. Então também é uma chance de recomeçar com aquela pessoa de outro ponto e retomar a relação mesmo diante daquela falha. Toda vez que a gente falha em algo, né, que nos foi dado alguma tarefa e a gente fez errado e a gente aprende, corrige, também é uma parte, não deixa de ser uma forma de um recomeço. Então, o recomeço, gente, ele está presente em nossa vida em todos os campos dela. Às vezes a gente leva isso mais para essa parte espiritual ou de relacionamento, mas na verdade a gente vive na vida, o nosso ciclo de vida, as nossas rotinas e tarefas nos colocam esse recomeço a todo momento, de fato, como uma arte, porque termos um olhar desenvolvido para o que é realmente importante e tentarmos ao máximo aproveitar a oportunidade, mesmo fazendo às vezes ali todos os dias as mesmas coisas, tendo uma rotina muito parecida, é uma dádiva. E não somos todos, na verdade, eu acho que quase ninguém no planeta Terra consegue aproveitar essa oportunidade da forma que deveria. Às vezes a gente olha com mais carinho, de forma mais singela para o recomeço, quando acabam-se ciclos naturais, né? Aí começou o ano, aí na viradinha do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, eu refaço todos os meus cálculos e planilhas, e intenções, e lista de tarefas, e aí eu estou super disponível para mudar, para melhorar, para fazer, para acontecer. Ou ciclo de aniversário também, que é um ciclo que geralmente a gente se apega para fazer algumas mudanças. Términos de relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos ou relacionamentos profissionais também. Então, veja que muitas das vezes a gente só vai vivendo a vida sem pensar um pouco sobre essas ações, principalmente aquelas que são mais automáticas. E aí, quando surgem esses encerramentos de ciclos, a gente pensa no recomeço. Dificilmente a gente no dia a dia se vê refletindo sobre a necessidade de mudança em algum comportamento, em alguma questão que a gente pode ter identificado, ou que a gente não identificou, mas as pessoas identificam em nós, justamente porque a gente acaba sendo mais cômodo, né? A gente tem esse hábito da comodidade, então se tá tudo bem, ou mesmo que não esteja tudo bem, mas é assim que eu sei me relacionar e conviver, é assim que eu vou permanecer. É isso. Então, esse comodismo, ele não nos auxilia também. O texto comenta disso, né? Que a gente não pode se deixar estagnar também nas situações, principalmente aquelas que têm margem para a gente poder fazer algum tipo de melhora, algum tipo de ajuste. E a gente tem esse livre-arbítrio, né? Então, ninguém vai pegar na nossa mão e nos obrigar a qualquer coisa. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte nas mudanças e tentar ajustar ao máximo, né, as coisas para que a nossa vida fique menos dolorosa, digamos assim. Nós já teremos as dores, as questões naturais, então não vamos tentar trazer mais questões para o nosso rol de problemas e desafios. Então, o texto ele até comenta dos passos para a gente conseguir o recomeço, que são bem interessantes. O primeiro é o autoconhecimento, que eu até citei há pouco, né? No Conhece-te a ti mesmo. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, a pergunta 919, ele fala sobre isso, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. A gente só consegue evoluir conhecendo mais a fundo nós mesmos e entendendo o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado, digamos assim, em nós. Sem esse tipo de varredura interior, a gente não consegue fazer as melhorias, porque se eu nem sei que aquilo existe, como que eu vou lapidar ou tirar aquele defeito ou melhorar aquele defeito? Um outro ponto também que o texto cita como algo para nos ajudar a recomeçar é o trabalho duro, né?
Então, ele comenta do crescimento moral e espiritual, que é um processo árduo, que demanda resiliência para a gente ter foco no progresso. E um outro ponto é o amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós somos frutos divinos, nós somos criação divina, nós fomos criados para chegar à perfeição e para ter momentos muito felizes, para sermos bondosos e amorosos e amarmos uns aos outros. Então, se nós acreditamos verdadeiramente nisso, isso faz sentido para nós, naturalmente a gente precisa também entender que dentro das possibilidades dessa vida nós temos desafios e propostas e condições de atingir tudo o que almejarmos. Absolutamente tudo. Às vezes a vida acaba empurrando a todos nós para pensar somente nos ganhos financeiros, de status, de coisas que são materiais. Quando, na verdade, quando a gente fala de evolução espiritual, nós não estamos nos referindo a coisas materiais. Ela pode servir para aquele espírito também, às vezes, até como uma prova, quando a gente pensa em excessos, né? Tudo que excede para baixo ou para cima pode sim ser uma prova, porque é difícil para o espírito lidar com a falta ou com o excesso das coisas. Mas ainda assim, tudo que acontece na nossa vida tem uma necessidade daquele momento, ainda que não seja uma necessidade para sempre, mas aquela necessidade momentânea daquele aprendizado deveria ser essa mola propulsora para nos impulsionar a refletir como que está a minha vida hoje, como que estão as minhas relações, como que eu ando me comportando socialmente, e também na parte da privacidade com aqueles que são mais íntimos. E é importantíssimo para a gente pensar sobre isso, porque todos nós temos essa oportunidade. E eu acredito de verdade que o próprio ciclo natural da vida, em que a gente dorme, acorda, tem o café da manhã, tem o horário da tarde, tem o horário noturno, são oportunidades de recomeço. Veja que a vida toda ela se desencadeia para a gente com chances de recomeço. Então, dentro da mesma existência, a gente vai reiniciando em alguns aspectos e começando do zero a partir daquele. Então, não deixa de ser também um presente de Deus a gente ter essa chance de ajustar a rota em qualquer momento que for necessário. Não importa a nossa idade, não importa nenhuma questão que seja material e física. Sempre que o espírito estiver disponível a algo, certamente as energias ao redor dele, os amigos espirituais, e ele sempre vai ser amparado de algum jeito, para que ele tenha mais chance de dar certo, de colher bons frutos daquele intuito. Então, a gente jamais, em momento nenhum, deve se sentir desamparado da espiritualidade, justamente porque Deus nos acompanha, sabe o que se passa no nosso íntimo e sabe também os nossos esforços, as nossas procrastinações. A gente não consegue enganar os olhos de Deus. A gente pode enganar os olhos do homem, mas de Deus não. Então, fica esse convite a todos nós para a gente pensar sobre quantas vezes a gente consegue recomeçar. E será que a gente está aproveitando bem essa oportunidade do recomeço? Ou a gente está tentando fazer sempre da mesma forma e às vezes reclamando que aquilo não é a melhor forma? Fica aí o questionamento para todos nós. É muito mais fácil reclamar, não é verdade? A gente reclama tanto de tudo. A todo momento a gente reclama. E aí a pergunta é, em que momento que a gente sai do papel de vítima e se põe no papel de protagonista? De pensar, ok, a minha vida está desse jeito, tem esses pontos aqui que me desconfortam, tem esses que eu gosto bastante, quero manter, mas o que eu venho fazendo ao longo dos últimos dias, meses ou anos para ter uma vida melhor? Pensando na vida que eu quero ter daqui a alguns anos lá na frente. Então, essa arte de recomeçar, por isso que fica dessa forma mesmo, é uma arte o recomeço.
Por que que é uma arte? Porque a gente pode criar algo único a partir daquele ponto. Algo tão único, tão bonito e tão surpreendente que de repente pode mudar toda a trajetória da nossa existência. Simplesmente abraçando a chance de fazer diferente. Ah, mas eu fiz errado há 10 minutos atrás. Não tem problema. A partir de agora, você pode ter a chance de fazer diferente. E aí, com isso, torna mágico todas as nossas experiências aqui vividas, porque a gente sempre vai poder girar essa chave. Estamos dizendo que isso é automático? Não. Até porque existem situações e estruturas em nós que a gente demorou muito para construir, que não é dessa vida apenas. Algumas sim, mas outras não. Não é dessa vida apenas. Então, essas estruturas, quando já têm certas raízes, elas são desconstruídas para serem reconstruídas, falando de coisas que não são tão positivas em nós. A gente tem que desconstruir, ressignificar e fazer de novo. Vícios, defeitos, modos de agir por hábito. Às vezes a gente é intransigente, a gente é controlador e tantas outras coisas. Agora, quando estamos falando de coisas boas em nós, fica um processo um pouco mais tranquilo da gente ir agregando coisas, né? Porque eu não preciso me desconstruir tanto. Aquilo já está em mim, é algo bom. Então, eu vou agregando mais valores àquilo. Então, é bem interessante. E aí, como exemplo, o texto até fala isso, eu recomendo a todos lerem na íntegra, sobre alguns exemplos de Nicodemos, de recomeço como Nicodemos, como Paulo de Tarso também, que tinha, a gente pode falar de Miriam de Magdala, que também teve uma chance de um recomeço. Então, são todas pessoas que viviam ali na época de Jesus e tinham um estilo de vida, um tipo de conduta, um tipo de postura. E a partir da oportunidade, do momento em que quiseram fazer essa transformação, algo foi mudado dentro de cada um deles. A gente pode se inspirar nesses nomes e tantos outros para ver que sempre há uma chance. Tem aquela frase que eu gosto que fala assim: onde há vida há esperança. Eu achava tão bonita, justamente porque sempre vai ter vida. Mesmo quando esse corpo físico não estiver mais aqui, continuará tendo vida. Então, automaticamente, sempre haverá esperança. Esperança de dias melhores, da gente fazer melhor por nós mesmos, da gente tentar ver as coisas boas dentro da nossa rotina. A gente não sabe quanto tempo ficamos aí, de repente, na espiritualidade, esperando uma chance de estarmos aqui. E às vezes estamos aqui reclamando por estar aqui, reclamando das obrigações do dia a dia, da vida que nós temos, da estrutura que levamos, sendo que uma parte de tudo isso pode ser o meio, pode ser o ambiente, a cultura, mas uma outra parte é responsabilidade exclusivamente nossa. E, inclusive, a transformação e a mudança do que nós não achamos bom no nosso estilo de vida, no que nós vivemos no dia a dia. Então, é bacana a gente pensar um pouco sobre isso, porque Deus nos presenteia infinitamente, não só com as oportunidades da vida, da reencarnação, do corpo físico, do trabalho, da família, mas também com a oportunidade de, a qualquer momento, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, e tentar fazer diferente, e tentar uma outra rota, ajustar o percurso e sermos pessoas melhores dentro do possível. Então, meu convite a todos, inclusive a mim, durante a semana, é pensarmos sobre isso. Quantas vezes a gente percebe que algo não está legal, não está compatível, nos desconforta e a gente se permite ficar daquele jeito, sendo que a gente tem possibilidade, ainda que de forma mais lenta, gradual, construindo algo, mas a gente tem possibilidade de mudar de algum jeito aquilo que nos incomoda. Vamos focar um pouquinho nisso para a gente tentar ter mais propriedade das nossas escolhas e não terceirizar tanto as culpas das coisas que acontecem conosco, porque parece que sempre vai ter um culpado, menos nós, que somos os responsáveis pelo que levamos, por como
conduzimos a nossa vida. A gente não tem como controlar as coisas, mas as nossas reações diante das coisas podem ser controladas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso para a gente conseguir ter um pouco de tranquilidade, digamos, cientes de que, se agora não está muito como eu gostaria, já está melhor do que ontem. Porque hoje eu estou mais próxima da mudança, eu estou fazendo algo para essa mudança. Então, vamos dedicar um tempinho a cuidar de nós, a cuidar do nosso coração, dos nossos pensamentos, gestos, atitudes, para a gente conseguir também ver resultados do que nós queremos. Às vezes a gente pede uma vida tranquila, mas no nosso dia a dia a gente cria um ambiente de tranquilidade ou não? Ou nós somos o primeiro a partir para a guerra, para o conflito, para o atrito? Pensemos nisso. O mundo, ele vai sempre ter uma série de coisas ocorrendo, mas num primeiro momento a gente precisa pensar no nosso mundo interior. Só quando eu mexo aqui dentro em sentimentos, atitudes e um monte de coisa, eu consigo expandir isso para o meu trabalho, para o meu ambiente familiar, para os meus amigos. A mudança sempre vem de dentro para fora. As mudanças que ocorrem de fora para dentro, por vezes, não são permanentes, porque acabam sendo mudanças muito frágeis, né? Eu não mudei onde realmente precisava mudar. A gente precisa transformar a nossa mente e o nosso coração para ser um solo fértil, um solo mais positivo. Então, convido a todos ao longo da semana a pensar sobre isso e também ver quais brechas, quais oportunidades a gente tem para a gente conseguir aos poucos ir colocando o recomeço como uma arte na nossa vida, como uma chance de fazer diferente. E assim como uma arte pode ser algo único, algo que surpreenda, algo muito bacana, que vai inspirar a tantos e principalmente vai dar orgulho para nós mesmos, de pensar, olha, eu era desse jeito, eu tinha isso daqui que me incomodava e hoje isso não ocorre mais. Então que saibamos sair, né, das nossas batalhas internas, aquelas que a gente trava com a gente mesmo e ninguém sabe, muito vitoriosos, que saiamos orgulhosos da nossa jornada, porque mesmo que não consigamos ainda alcançar o nosso intuito da mudança, porque é um processo, e esse processo é demorado, é lento, é gradativo, mas a gente já começou. Começando é mágico, porque o início ele tem uma magia do não estou parado observando e reclamando. Eu estou andando e fazendo. Não importa quais passos, não importa em que ritmo, eu estou andando e fazendo, andando e fazendo. Mesmo que todo dia um pouquinho, eu estou andando e fazendo. Então vamos pensar nisso ao longo dessa semana. E eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco e convido quem se sentir à vontade para fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Vamos agradecendo imensamente também a todos que estiveram conosco, vibrando intensamente pelo nosso companheiro Hugo, que hoje não pôde estar presente, mas a partir da semana que vem já estará conosco. Vamos agradecendo e vibrando muitas energias de saúde, de amor, de diálogo, por todo o controle geográfico, por todos os países, pelos governantes, pelos governados, pelas crianças, adolescentes e idosos, pelos animais, pela fauna, flora, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela natureza como um todo. Vamos vibrando energias muito positivas por todos aqueles que se julgam de alguma forma os nossos inimigos, para que todos consigam ir em busca da saúde, da alegria interior, da paz de espírito. Vamos vibrando pelo nosso bairro, pela nossa rua, pelos vizinhos, principalmente aqueles de mais difícil convivência. Vamos vibrando pelo nosso local de trabalho, pelo local que passamos a maior parte do nosso dia, pelos nossos amigos, por aqueles que cruzam conosco no dia a dia, mesmo em situações mais pontuais, mas que
Lembremos sempre que cada um enfrenta uma batalha interna. Então, ser gentil pode fazer a diferença na vida do outro. Vamos vibrando intensamente, pedindo licença à espiritualidade para vibrar por nós, necessitados que somos, pela nossa família, pelo nosso lar, que os amigos espirituais consigam visitar os nossos lares, renovando as energias, amparando os corações. Vamos vibrando intensamente e deixando muitas vibrações entreaberto para que a espiritualidade leve onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu desejo a todos uma excelente noite, que a gente tenha aí ótimos insights a partir dessas reflexões, e eu convido verdadeiramente todos vocês para pensarmos sobre o recomeço. O quanto que o recomeço salva vidas e nos ajuda a lembrar que nada é definitivo. A gente caminha a nossa existência para chegar em algum momento em que, quem sabe, a vida fique um pouco mais tranquila porque a gente mudou o nosso coração. A gente já tem mais bondade dentro de nós. Mas os nossos ciclos aqui, nesse momento em que a gente se encontra nesse plano de provas e expiações, ainda são ciclos muito instáveis. A gente tem muitos altos, muitos baixos, e a gente fica nessa oscilação sempre, né? Tem dias que estão bem tranquilos, tem dias que estão muito difíceis. E aí a minha recomendação a todos nós é não deixarmos que essa onda, né, do dia a dia, do capitalismo, do mundo, faz com que a gente esqueça do nosso real propósito aqui. O nosso real propósito não é acumular bens. Nosso real propósito não é o trabalho material, não é a casa, não é a roupa, não é o status. O nosso maior propósito é construir laços e desenvolver habilidades em nós que antes nós não tínhamos, eliminando aqueles vícios e defeitos que nos prejudicam. Esse é o nosso intuito ao estarmos aqui na Terra. Então, não percamos o foco desse intuito, para que a gente consiga, a cada dia, ir vislumbrando alguma pequena melhoria, ou mesmo que não todos os dias, porque nós não somos perfeitos, mas pelo menos a maior parte deles, que a gente consiga identificar essas melhorias. Então, pensemos sobre isso. Eu desejo a todos uma excelente semana. Obrigada pela presença. Que estejamos aí juntos na próxima oportunidade. Muitas coisas boas, muitas notícias boas. Fiquem na paz e no amor do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E até semana que vem. Semana que vem estaremos aí com o Hugo, se assim Deus nos permitir. Boa semana a todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.